Oi, primeiro ano, tudo bem? Espero estar bem com todos, estudando bastante. Aqui, na aula de quarta-feira passada, dia 3, foi explicado para vocês lá no Se Liga da Educação, né? Se Liga na Educação, sobre a notação científica. E eu vou estar fazendo um reforço aqui para vocês, notação científica e ordem de grandeza. Porque às vezes a maneira que vem explicado lá é muito rápido, são aqueles exercícios jogados na lousa, às vezes o aluno não entende o porquê daquela situação. Amanhã, dia 10, já tem uma outra aula diferente. Mas às vezes vocês não fizeram os exercícios ainda, tá com o exercício atrasado, então eu vou dar uma esclarecida, sempre eu vou estar fazendo isso, tá? Vem um feriado aí, às vezes vocês podem estar colocando esse conteúdo em dia. Então nós vamos falar agora sobre a notação científica. Essa notação científica, ela tem uma regra para escrever um número em notação científica. Para que a gente usa a notação científica? Para escrever números que são ou grandes demais ou pequenos demais de forma simplificada. E essa escrita, ela tem uma regra. Ela tem uma regra e automaticamente tende a aparecer a potência de 10, tá? Então eu vou estar mostrando para vocês através desses 4 primeiros exemplos. Terão outros exemplos também, tá? Então vamos ver como que é essa regra aí. A potência de 10, ela tende a aparecer. Bom, nesse primeiro exemplo que eu coloquei aqui mesmo, nós temos o número 3.800. Ele é um número inteiro. Todo número, quando ele for inteiro, ele tem uma vírgula escondida aqui no último algarismo. A gente pode pegar o lápis e colocar, ela tá ali oculta. E para escrever o número em notação científica, olha a regra que tem de acontecer. O número, ele tem de ficar maior ou igual a 1, ele pode ser 1, e menor do que 10. Então, tipo assim, 1,6, 1,7, 3,4, 9,8, ele só não pode atingir 10. Então, aí eu pergunto para vocês, aonde que essa vírgula que está aqui, ela tem de ficar? Para esse número ficar maior do que 1 e menor do que 10. É isso que a gente tem de analisar. Vocês concordam comigo que essa vírgula tem de ficar aqui? Aí ela vai sair daqui, ó, e vai passar para cá. Na hora que ela passa para cá, que número que vai formar? 3,8. Então vai formar 3,8. Aí automaticamente eu já coloco a potência de 10, tá? Então eu já coloco vezes 10. Só que tem um detalhe. Esse 10 aqui, que é a potência de 10, por isso que fala potência de 10. Ela tem de ter um expoente. Como é que eu vou saber quem que é esse expoente? Você vai contar quantas casas a vírgula andou até chegar aqui. Ela vai sair daqui, ó, e ela caminhou 1, 2, 3. Então, você já sabe que o expoente aqui é o número 3. E ainda tem um outro detalhe. Esse expoente, tem horas que ele pode ser positivo e tem horas que ele pode ser negativo. Como que eu vou saber se ele é positivo ou negativo? Você vai fazer isso aqui, ó. O número, você vai olhar o que aconteceu. Ele era 3.800 no início e ele virou 3,8. Você acha que o número aumentou ou diminuiu? Ele diminuiu, né? Porque ele era 3.800. Aí ele cai para 3,8. Aí tudo que acontece com o número, acontece contrário com o expoente. Se o número diminuiu, o expoente aumenta. E aumentar é positivo ou negativo? Quando a gente quer aumentar uma coisa, a gente soma ou subtrai? Soma, né? Positivo. Então, tudo que acontece com o número, acontece contrário com o expoente. Então, se o número diminuiu, o expoente vai aumentar. Aumentar é ser positivo. Não tem necessidade de colocar o sinal mais 3, não. Quando for negativo, é obrigatório. Mas quando ele for positivo, você pode deixar só o 3. Só o 3 sozinho já mostra que ele é positivo, ok? Então tá aí, ó. Nós já temos aí a letra A. Dá uma olhadinha na letra B. Nós temos 25.600.000. É um número bem grande. Ele é inteiro. Acabei de falar. Onde que fica a vírgula de um número inteiro? Ela está escondida aqui, ó, depois do último algarismo. E aí você tem de pensar o seguinte, aonde que ela tem de ficar para que o número fique maior do que 1 e menor do que 10? Vocês concordam comigo que ela vai ter de vir para cá, ó, ficar aqui? Porque se eu colocar ela aqui, vai formar 256, não está menor que 10.
Se eu colocar ela aqui, vai formar 25,6. E se eu colocar ela aqui, vai formar 2,56. Esse tanto de zero que sobra depois, não precisa de colocar. Mas até o 6 aqui, os números não pode tirar, não. Então, a gente vai ter 2,56. Aí já pode colocar vezes 10. A notação científica ela não acontece se não tiver potência de 10. Agora, o que eu vou fazer para colocar o expoente aqui? Quem que lembra o que eu falei no exemplo A? A gente tem de contar o número de casas, né? Olha só, a vírgula saiu daqui e ela chegou aqui. A gente só conta a casa a partir do momento que ela pula a casa. Tem aluno que às vezes conta assim, ó, deixa eu mostrar o erro. Tem aluno que às vezes conta assim, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A gente só conta depois que ela pula a casa. Então, olha comigo aqui, ó. Daqui pra cá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ela caminhou 7 casas. Então, é o número 7 que eu vou colocar aqui. Quem lembra o que eu olho para saber se esse 7 é positivo ou negativo? O que aconteceu com o número? Ele era 25.600.000. Ele virou 2,56. Você acha que o número aumentou ou diminuiu? Diminuiu, né? E quando diminui no número, aumenta no expoente. O que acontece com o número é contrário com o expoente. Aumentar é positivo ou negativo? Aumentar é somar. Então, é mais 7. Não tem necessidade de pôr o sinalzinho de mais. Então, olhem só. A letra A e a letra B são exemplos de expoentes positivos. Vamos ver se vai ter expoente negativo aqui na C ou na D? Dá uma olhadinha comigo. Tanto na C quanto na D, já tem vírgula. Ela não está oculta, ela já aparece no número. Só que eu tenho de colocar essa vírgula num lugar que o número fique maior que 1 e menor que 10. Aonde que essa vírgula vai ficar? Vocês concordam comigo que ela vai ter de ficar aqui, ó? Que aí ela vai formar 1,8. E é maior do que 1 e menor que 10. Então, nós vamos ter 1,8 vezes 10. O vezes 10 já tem de aparecer sempre. Senão, ele não é notação científica. Quantas casas que a vírgula andou para sair daqui e chegar até aqui? Lembra que a gente só conta a casa a partir do momento que ela pula a casa. Então, daqui para cá, ela andou 1, 2, ela andou 3. Então, o número que eu vou colocar aqui vai ser o número 3. E para saber se esse 3 é positivo ou negativo? Tem de olhar o que aconteceu com o número. Pessoal, ele era 0,0018. Ele não chega a ser nem meio. É bem menor que meio. Aí, de repente, ele vira 1,8. 1 inteiro e 8 décimos. Ele cresceu, não cresceu? Ele aumentou. Eu já falei que tudo que acontece com o número, acontece contrário com o expoente. Se o número aumenta, o expoente diminui, ele cai. E diminuir uma coisa é somar ou subtrair? É subtrair. Subtrair é negativo, né, pessoal? Então, o exemplo da letra C aqui, ó, nós vamos ter uma situação de potência com o expoente negativo, tá? E ainda, finalizando aí, a letra D. Na letra D, ele também já tem a vírgula. E quando ele já tem a vírgula, o que acontece? Eu tenho de caminhar com ela até o número ficar maior do que 1 e menor do que 10. Se eu colocar a vírgula aqui, ó, vai formar 0,4. Ele não chega a ser nenhum, ele não está maior que 1. Então, se eu colocar aqui, ó, vai formar 4. E 4 é maior do que 1 e menor que 10. Então, essa vírgula vai ter de ficar aqui, ó, tá? Aí, a vírgula ficando aqui, o que acontece? Que número que vai formar? Vai formar 4, porque a vírgula vai sair daqui, ó. 004, 0 à esquerda não vale nada. Vai ficar 004, é a mesma coisa de 4. Então, você já pode colocar 4 vezes 10. Aí, o seguinte, o que vai acontecer? Vamos olhar o expoente. Quantas casas que a vírgula caminhou? Ela saiu daqui e caminhou 1, 2. Então, é o número 2 que você vai colocar. E além de pôr esse 2, ainda tem de analisar se ele é positivo ou negativo. O número ele era 0,04, bem pequenininho. De repente, ele vira 4 inteiros. Ele cresceu. Tudo que acontece com o número, acontece contrário com a potência. Se o número aumentou, ele diminui a potência, ele cai.
Diminuir é ser positivo ou negativo? É subtrair, é negativo. Então, portanto, 4 vezes 10 a menos 2. Aqui, pessoal, eu já vou aproveitar esse exemplo que está aqui no quadro e já vou também falar de ordem de grandeza. Mas depois eu ainda vou dar outros exemplos, tá? Então, aqui o que eu ensinei? Eu ensinei a pegar um número, ou grande ou pequeno, e passá-lo para a notação científica. Eu vou aproveitar e vou falar da ordem de grandeza, porque foi falado isso na aula também. E depois eu vou ensinar o processo contrário para vocês. Eu vou ensinar como que vocês pegam um número que já está em notação científica e tira a notação para saber que nunca ele era antes. Eu ainda vou ensinar isso daqui a pouco. Olhem só, já que os números estão todos escritos em potência de 10, como que a gente faz para olhar a ordem de grandeza? Tá? Por exemplo, como aqui está 10 ao cubo, eu posso falar assim, a ordem de grandeza desse número aqui é 10 ao cubo. Mas ela pode ser 10 à quarta, ela pode ser 10 ao cubo. E aí, como é que eu vou saber se é 10 ao cubo mesmo ou se ela é 10 à quarta ou 10 ao quadrado? Tá? Então, é o seguinte, a gente faz assim, ó. Você tem de olhar o número que está aqui, ó. Então, eu vou escrever uma regrinha aqui para vocês guardarem. Se ele for maior do que 3,16, eu vou somar 1 no expoente. Se ele for menor ou igual a 3,16, eu conservo o expoente. Então, olha só, essa regrinha que eu estou colocando aqui, ó, vão prestar muita atenção. Você vai olhar esse número que eu circulei. Se ele for maior que 3,16, vai aumentar uma unidade aqui, ó. Vai crescer uma unidade. Então, a ordem de grandeza não vai ser 3, ela vai ser 4 no caso. E 3,8 é maior ou menor do que 3,16? Tem aluno que chega para mim e fala assim, uai, professora, 3,8 é menor, porque 8 é menor que 16. Gente, para eu comparar número decimal, eu tenho de igualar as casas. Se 3,16 tem duas casas depois da vírgula, então aqui também tem de ter duas casas. Mas eu só tenho uma, então você completa com 0 para ficar com 2. Mas na hora que você completa com 0, ele vai virar 3,80. E 80 é maior do que 16. Então significa que 3,8 é maior do que 3,16, sim. E se é maior, o que eu falei que acontece na regrinha? Soma 1 lá no expoente. Então, se eu somar 1 aqui, ó, 3 mais 1, ele vai virar o quê? 4. Então, a minha ordem de grandeza desse número aqui, ó, ele é 10 elevado a 4. Tá, pessoal? Porque eu tenho de acrescentar 1 no expoente. Dá uma olhadinha nessa letra B. Qual é o número que eu tenho aqui? 2,56. 2,56 é o que de 3,16? Menor. Se ele for menor ou igual, a gente conserva. E se eu conservo, então eu não vou mexer, conservar e deixar quieto. Então, como aqui está 10 elevado a 7, ele é da ordem de grandeza 10 elevado a 7. Tá? Eu não vou mexer, eu só conservo. Então, a minha ordem de grandeza para esse aqui, ó, é 10 elevado a 7 mesmo. Tá? Ordem de grandeza 7, 10 elevado a 7. Na letra C e na letra D, dá uma olhadinha aqui para mim, ó. 1,8. 1,8 é o que de 3,16? Menor, né? Sem ninguém tem dúvida. Quando for menor, o que a gente faz? Conserva. Ah, eu vou conservar, né? A gente conserva. Conservar é deixar a potência do jeito que está, não aumenta. Como ela está 10 a menos 3, então eu vou falar que a minha ordem de grandeza é 10 a menos 3 mesmo, porque ele é menor, então não mexe. Conservar é permanecer o que está. E finalizando com a letra D. Olha o número que eu tenho aqui, 4. O que 4 é de 3,16? Maior ou menor? Maior, ninguém tem dúvida disso. E quando o número for maior, o que a gente faz? A gente soma 1.
Aumenta 1 no expoente. Então, eu vou vir aqui, pessoal, no menos 2 e vou somar 1. Só que olha a regrinha para vocês verem de sinais. Nós estamos mexendo com número negativo aqui, ó. Menos 2 com mais 1, ele vai virar menos 1. E menos 1, pessoal, não é maior do que menos 2? Número negativo é contrário. Então, ele aumentou sim, a ordem de grandeza eu aumentei uma nela. Porque menos 1 é maior do que menos 2. Então, cuidado com esse joguinho de sinal. Quando os sinais são diferentes, a gente conserva o sinal do maior. Nós aprendemos tudo aí no início do ano, que é o negativo, e subtrai. Tá? Então, 10 elevado a menos 1. Então, isso que eu coloquei de vermelho aqui, ó, esses quadradinhos aqui, são as ordens de grandezas. Então, eu já tenho duas coisas explicadas aqui, ó, nesse quadro. Eu ensinei como passar um número, ou grande ou pequeno, em notação científica, e ensinei como analisar a ordem de grandeza. Isso tudo aí foi passado na aula para vocês. Agora, eu vou ensinar o processo contrário, como eu disse. Eu vou escrever alguns números em notação científica, eles já vão estar em notação científica, e nós vamos retirar para saber qual era o número antes de escrever em notação científica. O processo contrário, tá? Então, eu vou ensinar isso aqui para a gente fechar a nossa aula. Olha aqui, pessoal. Eu coloquei 4 exemplos aqui. Eu resolvi não colocar todos em notação científica, porque a notação científica tem de estar maior do que 1 e menor que 10. Somente esse aqui que tem notação científica. Mas eu coloquei outros que estão em potência de 10. Quando eles não estão em notação científica, a gente fala que eles estão só em potência de 10. Porque aí vai ficar mais claro para explicar para vocês. Aqui eu já tenho os números, todos aparecem uma potência de 10. Olha lá. Eu coloquei 2 potências positivas e 2 negativas, porque eu explico as duas situações. Se eu chegar para vocês e falar assim, ô pessoal, eu quero saber qual é esse número aqui sem as potências de 10, que número que é? Olha como que a gente vai fazer. O 2,7 está aqui, eu vou repetir o 2,7. Se a potência for positiva, eu vou caminhar com as vírgulas para a direita. Se a potência for negativa, eu vou caminhar com a vírgula para a esquerda. Então, aqui, ó, eu vou caminhar 3 casas para a direita. O número aqui me mostra o número de casa. Só que quando eu pegar a vírgula e pular para cá, ela vai andar uma casa. Aí as casas acabaram. Aí, quando as casas acabarem, você tem de completar com 0, porque eu tenho de andar 3. Mas eu só consegui andar uma. Tá faltando ainda 2 casas, não tá? Então, você já coloca 2 zeros. Então, vamos fazer de novo? A vírgula, ela estava aqui, ó, entre o 2 e o 7. Ela vai caminhar 3 casas para a direita. Positivo para a direita, negativo para a esquerda. Então, a vírgula sai daqui, ó, a gente conta a partir do momento que ela pula. Ela sai daqui e caminha 1, 2, 3. Ela vai ficar aqui, ó. Que número que formou? 2.700. Pode até desmanchar essa vírgula no final, não precisa de deixar ela não. Então, 2,7 vezes 10 ao cubo é a mesma coisa de 2.700. Aqui ele está com a potência e aqui ele está sem a potência, mas é a mesma coisa. Aqui nós temos 186. É o número inteiro. Acompanha comigo aqui, ó. Eu falei com vocês que todo número inteiro, onde fica a vírgula dele escondida? Todo número inteiro tem uma vírgula escondida aqui, ó. Aí eu vou caminhar quantas casas com essa vírgula? 4. Mas se ele está negativo, eu vou caminhar para a esquerda, para trás. Então, a vírgula sai daqui, ó, e ela vai caminhar 1, 2, 3, tá faltando casa, ficou faltando uma casa. Então, eu sei que eu já vou ter de colocar um 0 aqui. Agora, vamos caminhar comigo? Aí, a vírgula sai daqui, ó, e caminha 1, 2, 3, 4. Ela vai ficar fácil aqui, ó. Só que a gente não pode deixar um número com uma vírgula vazio. Aí, obrigatoriamente, eu tenho de colocar um 0 aqui. 186 vezes 10 a menos 4 é a mesma coisa de 0,0186. Só que aqui está com a potência de 10 e aqui sem a potência de 10. Vamos mais um? Aqui nós temos 39 vezes 10 à quinta. Então, eu vou escrever o 39. 39 é um número inteiro. Todo número inteiro tem uma vírgula escondida atrás dele. E eu vou caminhar quantas casas com a vírgula? 5. Se o 5 é positivo, eu vou caminhar para a direita. Então,
A minha vírgula sai daqui, caminha 1, 2, só que não tem casa nenhuma. Então eu vou ter de pôr 5 zeros, porque ela vai ter de caminhar 5 vezes. Então eu já vou colocando aqui, ó. 3, 4, 5. Aí ela vai sair daqui, acompanha comigo, ó. E ela vai pular. 1, 2, 3, 4, 5. Ela vai ficar aqui, ó. Na verdade, foi 3.900.000. Essa vírgula aqui no final nem precisa deixar, pode desmanchar ela. Então, pessoal, 39 vezes 10 à quinta é a mesma coisa de 3.900.000. Eles só estão escritos de forma diferente, mas é a mesma coisa. E finalizando com a letra D, tá? Nós temos 2.600.000 vezes 10 a menos 6. 2.600.000 é um número inteiro. Aonde que fica a vírgula mesmo de um número inteiro? Ela fica aqui, ó, tá oculta aqui. Aí eu vou caminhar 6 casas com ela. Só que como aqui é negativo, viu, pessoal? Negativo caminha para a esquerda. Positivo caminha para a direita. Só que eu vou caminhar 6 casas para trás, ó. Então ela vai sair daqui e vai caminhar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ela vai ficar entre o 2 e o 6 aqui, ó. Então ela vai formar 2,6. Esse tanto de zero aqui depois não precisa de colocar. Então olha só que interessante. 2.600.000 vezes 10 a menos 6 é a mesma coisa de 2,6. É um número até pequeno. A gente fica achando que às vezes 2 milhões, mas olha a potência negativa. Isso aqui e isso aqui é a mesma coisa, tá? Então vejam só. Nós aprendemos aqui então nessa aula aí a escrever um número em notação científica, os 4 primeiros exemplos que eu passei. Com os 4 primeiros exemplos, eu já aproveitei e fiz a ordem de grandeza, que também apareceu na aula passada. Eu expliquei como que é o processo. E aqui eu fiz o processo contrário. Eu peguei os números com potências de 10 e retirei as potências de 10, para voltar que número que era antes da potência de 10. Ok? Com isso aí, acho que deu para clarear bastante, ajudar nos exercícios. Na hora que vocês estiverem fazendo, se tiver alguma dúvida em algum, tira foto, envia no grupo, tá? Comunica, pra gente ir tirando a dúvida. Bons estudos, mas faça direitinho, pessoal, tá? Faça os exercícios, leva a sério, para vocês não ficarem prejudicados, tá? Eu tenho certeza que com essa aula aí deu para clarear um pouquinho, tá? Então, um abraço para vocês aí.